Gálatas 4, de 8 a 11. É um trecho curto que diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses, com letra minúscula, por natureza não o são, que por natureza não são deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. A igreja da Galácia, ou as igrejas que estavam na Galácia, formadas principalmente por gregos, não eram igrejas fundamentalmente de judeus convertidos, você sabe, e Paulo está combatendo um outro evangelho que significa, não era um evangelho, fazendo com que aquelas pessoas voltassem a praticar ritos, desviando-se do propósito e do ensino do evangelho, e Paulo estava combatendo isso. Nós já falamos sobre vários aspectos disso. Uma coisa interessante que vale a pena a gente lembrar, é que quando você lê a Bíblia e você acaba o Velho Testamento, do último profeta que profetizou no Antigo Testamento até os primeiros evangelhos, nós chamamos de período interbíblico. Foi um tempo de cerca de 400 anos, que também é chamado de silêncio profético, em que nada foi escrito. É interessante que você lê as coisas no Antigo Testamento, que tinha o sacerdote, o profeta e o rei, e quando você começa a falar sobre Jesus e ler os escritos de Jesus, já tem Império Romano, tem Saduceu, tem Fariseu, tem Escriba, tem Sinagoga, tem Essênio, tem Zelote, tem Herodianos, tem Sinédrio, tem uma maneira cultural e religiosa judaica que você não encontrava antes. Foi exatamente nesse período em que esse turbilhão de coisas aconteceu, transformando a maneira como as pessoas acreditavam e tinham a sua fé. Isso tem a ver com o império dos persas, depois dos medos, onde o reino de Judá, que era o remanescente, que havia ficado depois de ser riscado do mapa Israel, foi levado como cativo. Foi para onde foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foi esse o período. Depois dali a gente não tem mais escritos. Nós temos alguns escritos da época dos Macabeus, e temos a história que nos fala o que aconteceu nesse período. Mas uma coisa interessante é que depois dos persas, depois dos medos, vieram os gregos e depois os romanos. E o Império Grego foi um império muito importante. Estamos falando aqui de uma comunidade, não apenas de pessoas que tinham uma ascendência grega, mas da cultura. O que aconteceu no período do Império Grego e na expansão feita por Alexandre o Grande, que foi uma coisa descomunal, a maneira como ele se expandiu, conquistou e mais do que isso, como o império trouxe influência cultural e filosófica para o mundo ocidental até hoje. Já haviam as satrapias na época dos persas, as cidades-estado, como eram chamadas, mas quando os gregos chegaram e fizeram o domínio do império, e passaram a chamar essas cidades de polis, da onde vem a palavra política, da onde vem o governo social, a participação das pessoas. As polis eram um modelo de cidade idêntico ao que nós temos hoje. Nós podemos praticamente dizer que desse período até hoje, nada mudou. Mudou a tecnologia, mudou o ônibus, mudou o metrô, mudou muita coisa. Mas a nossa maneira de pensar é grega. O jeito que a gente desculpe, estou engasgando com... faltou a palavra, está na ponta da língua.
é a influência desse período. O que Paulo encontrava nessas cidades onde ele passava, no que diz respeito à maneira de se pensar e agir, inclusive a própria democracia, os conselhos, alguns havia governo totalitário, porque essas polis elas não tinham obrigatoriedade de ter o mesmo sistema de governo, mas você encontrava democracia, você encontrava já começo de diferenças de classes, você tinha já nessa época o aparecimento de uma aristocracia, porque o povo judeu era um povo agrícola. Eles tiveram a realidade de mercado e comércio já nas satrapias e na época do Império Persa, e com os gregos isso aumentou de uma forma assustadora, a organização das cidades. Ele está falando para uma realidade muito semelhante à nossa. Não tinha energia elétrica, as cadeiras eram diferentes, não tinha microfone com som, nem ônibus, nem metrô, mas a mentalidade da polis é o que a gente tem praticamente até hoje. E quando Cristo aparece, e Paulo diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nós podemos dizer que numa medida diferente da que temos hoje, a globalização do mundo naquela época era muito grande, porque todo mundo falava grego. A influência da cultura e do pensamento, que permanece até hoje no mundo ocidental, chegou para ficar. Nós podemos dizer que ali, o mundo, no conceito de cidade, nação, ainda que fossem impérios ainda em disputa e em guerra, de uma maneira um pouco mais voraz e sanguinária do que hoje, mas a filosofia já apontava para tudo que a gente vive hoje. É interessante você saber disso, porque você não pode imaginar Paulo falando com esse povo como gente que andava nas montanhas e nem nas cavernas. A realidade de convivência é o que a gente vive hoje. E quando Paulo fala plenitude dos tempos, a gente vai acreditar que esse momento histórico do mundo, da consciência de vida comum, de cidade, de organização de povo, de ciência, de esporte, de pensamento filosófico, da matemática, da física, do reconhecimento da astrofísica, que tudo começou na Grécia, e a influência desse império, naquele momento, fez o mundo despertar, e está com a gente até agora. Portanto, Paulo não está dizendo para pessoas que são muito diferentes na maneira de pensar do que a gente tem hoje. E não é incrível imaginar que os problemas que nós temos hoje são recorrentes? Como eu digo sempre aqui aos domingos, parece que Paulo escreveu isso aqui a semana passada, porque tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Mas nesses versículos, eu quero que você pare e pense, são 3 versículos, e Paulo diz assim a essa igreja: antes vocês serviam a outros deuses, com letra minúscula, que não eram deuses. Os gregos tinham as suas religiões de mistério, eles tinham uma idolatria e na verdade eles tinham vários deuses, tudo era Deus, mais ou menos como a gente vê em alguns lugares hoje. Mas naquela época, a influência da religião, desde o início que os gregos, os poetas ou os pensadores imaginavam sobre Deus, fazia com que eles imaginassem que terra, fogo, água e ar fossem os elementos fundamentais que iniciaram a existência. Por trás de cada um deles havia um Deus. E para cada manifestação na terra material, algum Deus se escondia atrás daquilo, como que tivesse um governo sobre aquela área. Afrodite, e tantos Zeus, e tantos outros que a gente vê na mitologia, e que a gente vê em desenhos, em filmes, de Hércules, que é um pouco mais antigo do que isso, mas é interessante você imaginar que as pessoas criam em qualquer coisa. Não é muito diferente do que a gente tem hoje. E Paulo diz: antes vocês serviam a esses deuses com letras minúsculas, que na verdade não são deuses, mas agora vocês conhecem a Deus e vocês são conhecidos por Deus. Como é que vocês estão voltando de novo a esse tipo de escravidão? E alguém poderia perguntar: não, mas eles não estão voltando àqueles deuses. Não é mais uma idolatria. Eles creem em Deus. Como é que você está falando que eles estão voltando para a escravidão da idolatria? E aí Paulo completa dizendo: vocês estão guardando dias santos, anos,
porque eles guardavam o sábado, tinham os dias de lua, tinham os anos especiais, as festas judaicas. O que Paulo está dizendo para eles é que da mesma forma que vocês serviam a outros deuses e agora conheceram a Cristo, vocês estão voltando para a idolatria. Mas não aquela, não são aqueles deuses, mas são outros tipos de deuses, que também é uma idolatria. Vocês estão idolatrando os rituais. Os rituais viraram Deus para vocês. Nesse período de transformação da religião judaica, um fenômeno aconteceu, porque quando os babilônicos invadiram Jerusalém, eles destruíram o templo. O judeu não tinha mais a sua referência de adoração, porque você sabe que a adoração era feita no templo. E sinônimo de adoração era você sacrificar no templo. A ausência do templo era algo terrível, porque eles não tinham onde sacrificar. Era a mesma coisa que serem proibidos de adorar. Por esse e por alguns outros, mas uma meia dúzia de fatores, é que, por exemplo, em Samaria se construiu um outro templo, no Monte Gerizim, que é um motivo também dos judeus não se darem com os samaritanos, porque só podia ser em Jerusalém, eles fizeram um outro, isso é uma divisão da religião. E também o fato de que a lei escrita passou a ser Deus para eles. Isso é um dado muito importante histórico. As sinagogas surgiram nesse tempo, e ali os escribas e copistas, que passavam a estudar, se transformaram em doutores da lei. Foi daí que veio um pouco mais à frente os fariseus, que conheciam muito da lei e da tradição. Jesus bateu de frente com isso, porque eles lavavam o exterior do copo e o interior continuava sujo. Cultuar a Deus passou a ser o sinônimo de cultuar a lei, a obediência aos princípios. E esses escribas e doutores da lei foram fazendo adendos. 613 outros mandamentos foram incluídos pela tradição, e eles cultuavam, tanto é que eles andavam com os filactérios. Eles tinham um pedacinho da lei escrita. Você vai hoje em Israel, você pode comprar uma mezuzá, um pedacinho da lei escrita que eles penduravam na porta. Eles tinham umas caixinhas, parecidas com um relógio, fechadinhas, que tinham um rolinho da lei lá dentro, com tira de couro, e eles amarravam no pulso, amarravam no ombro, amarravam na testa. Ainda hoje você encontra os mais ortodoxos assim em Jerusalém, porque lá na Bíblia estava escrito na lei que essa lei vai inculcar nos teus filhos, vai estar nas tuas ações, nas tuas mãos, no umbral da tua porta. Mas o que Deus queria dizer é que tudo que você fizesse seria em conformidade com a lei, mas eles passaram a venerar e a idolatrar a lei. Então eles amarram na porta, ó, isso aqui como se fosse um deus, um patuá, é um ídolo. Nós podemos ter ídolos dentro da fé cristã, e temos. Não coloca a Bíblia aberta ali, porque no Salmo 91 que saravá. A Bíblia não é Deus, ela é a palavra de Deus. Toca nela que aí sai virtude. Não é interessante? Se você fosse o diabo, se eu fosse o diabo, eu faria isso. Que melhor maneira de fazer uma pessoa estar com o diabo, se não dentro de uma igreja? Ela nunca vai querer sair, nem vai me repreender. Ela acha que está com Deus, mas ela venera lugares, ela venera pessoas, ela venera a própria lei, os ritos. Foi isso que Paulo enxergou com as suas lentes. Ele disse, para, está tudo errado. Vocês serviam a outros deuses, agora vocês se converteram e tem um outro evangelho fazendo você continuar nesse mesmo caminho. A única diferença é que esses outros deuses estão envolvidos com a sua fé, que deveria estar apenas em Cristo. E de maneira errada você está adorando a uma entidade que não é Deus. Você desviou o objeto da sua fé, e você está preso a isso. Vocês guardam dias, guardam meses, guardam tempos, guardam anos, e Paulo diz, eu estou agora com receio, de que o tempo que eu gastei com vocês foi em vão.
Isso acontece conosco nos dias de hoje. A nossa fé vai se desviando e a gente se perde. E Paulo diz: vocês estavam livres disso e agora vocês são escravos outra vez. Paulo diz assim: agora vocês conhecem a Deus e Deus conhece vocês. Na idolatria, a pessoa serve o ídolo, e o ídolo é um elemento externo como objeto da sua fé. Olha a diferença de um ídolo para Deus. Porque na idolatria, você tem medo. Aquela divindade pode acordar com a pá virada. Então tem o Deus da chuva, tem o Deus da plantação, e se ele ficar irritado, não chove. A gente não tem colheita. O fogo, a terra, o ar, os deuses, o amor, Afrodite e sei lá quantos outros, a gente tem que oferecer os sacrifícios. Não é uma relação de amor, não é uma relação de amigo, não é uma relação de presença, é uma relação de medo, é uma relação de interesse. Se eu fizer alguma coisa a mais, eu já fiz meu trabalhinho, agora eu sei que eu vou ter o resultado. Eu não tenho gratidão de amor, eu tenho uma dívida ética, porque eu fiz a minha parte e o Senhor agora faz a sua. É só um acordo. É impossível pegar aquele ídolo e abrir um peito e colocá-lo dentro do meu corpo. Ele não habita em mim. Aliás, ele é representado por uma estátua, por uma imagem, seja lá o que for. Mas a verdade é que a relação é uma relação completamente distante, de interesse e ao mesmo tempo de medo e receio. Um ídolo nos escraviza. A relação com Deus é uma relação de amor. Deus não está num altar, Deus está dentro de nós. Você já deve ter ido em algum local onde as pessoas dizem: você não pode subir aqui em cima porque isso aqui é um altar santo. Eu estou idolatrando o altar, isso não é um altar santo, irmão. Isso aqui é de pedra. Tudo bem, nós estamos aqui, e porque nós estamos aqui, esse é um lugar santo, porque as pessoas que foram santificadas por Deus estão aqui. Mas se um dia a gente quiser mudar esse palco e a gente quebrar esse palco aqui para fazer de um outro madeira, sei lá, e a gente vender o entulho e alguém usar esse entulho, ele não vai ser salvo por usar o entulho desse lugar. Não sei se você entende. Tem gente que chega na igreja e toca no altar. Não é altar, isso aqui é só uma plataforma. Fazemos isso com um monte de outras coisas. E nós passamos a viver debaixo da prisão e da ignorância, colocando Deus de uma forma externa e nos relacionando com Deus como um ídolo. Ele habita em você. E não é só você que conhece o ídolo. Você conhece o ídolo e faz as coisas por ele, mas Deus te conhece. E é isso que Paulo diz. Há uma relação aqui. Agora você conhece Jesus, mas mais do que isso, Jesus te conhece. Ele clama por uma relação mais próxima. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele te vê, o teu sentar, o teu levantar, o teu deitar. Ele sabe quais as tuas dores. Ele não é uma estátua inventada por um homem, pelo seu temor e pelos seus receios. Ele é verdadeiro, Ele é criador e sustentador. Deus te chama para uma relação verdadeira. Deus te chama para proximidade. A segunda coisa importante é que você nunca pode se esquecer: você sempre será escravo daquilo que você adora. Sempre. Sempre que você adora a qualquer ídolo, você é escravo dele. Porque o objeto da adoração para você é um Deus. Se você idolatra o seu carro, ele é um Deus para você. Você é escravo dele, porque ele é seu Deus. Você fez dele um Deus. Você não sai em dia de chuva, ele manda na sua agenda. Sua mulher não pode usar, ele é mais importante que o seu casamento. Ele manda na sua relação. Aquela televisão é o seu ídolo. Só você assiste. Você cria problema com o seu filho. Ele não joga videogame naquela TV. Porque ela para você é um Deus. O que a senhora quer, TV? Você faz as vontades do ídolo, em detrimento da sua, e de quem te ama e de quem está ao seu redor. Se eu acho que esse altar é um ídolo e eu ponho a mão nele porque ele é santo e porque eu me curvo diante dele, vou criar um problema: quem pode subir, quem não pode subir. Ele se torna mais importante do que as pessoas que estão em cima dele. Ele se torna um Deus e nós somos escravos dele. Entra por aquela porta: o altar não está legal hoje, ninguém sobe, pelo amor de Deus. E nós estamos dentro de uma realidade de igreja, vamos pensar assim, eclesiologicamente falando,
tendo ídolos que ocupam o lugar de Deus. Tem gente que trabalha na igreja e ela tem tanto zelo. Vamos pegar um exemplo. Vai, irmão, você cuida dessa cadeira? Eu cuido da cadeira. Meu ministério é cuidar dessa cadeira. Ninguém senta aqui. Não tira do lugar. Ela se torna um ídolo. E a pessoa está mais preocupada com a cadeira que é de plástico do que com a pessoa que se senta na cadeira. Porque o ídolo rouba de você a tua capacidade de sentir e de amar. Você se torna escravo do que você adora. Sempre você será escravo do que você adora, e é isso que Paulo diz. Vocês serviam a outros deuses e agora vocês estão se escravizando outra vez. Vocês estão sendo escravos de uma religião. Sempre você será escravo do objeto da sua adoração. Tem um jeito de você ser livre. É você se fazer um doulos. Sabe o que significa essa palavra? Escravo. Porque Jesus Cristo se autodenominava um doulos do Pai. Um servo. Alguém que se entrega como um servo. Um escravo. O único que a gente se coloca como escravo e somos livres é o próprio Deus. Porque Deus morreu na cruz por você. Porque Deus te ama e Ele não quer te escravizar, Ele quer te libertar. E a obra do diabo, que veio para matar, roubar e destruir, na sua adoração a qualquer idolatria, você será um escravo de verdade. E a única maneira de você ser verdadeiramente livre é conhecendo a verdade e se tornar um servo dele. Você não vai ser obrigado a cumprir as suas leis, porque Ele vai habitar em você e vai transformar o seu coração. Você não fará por ordem nem por medo dele, mas por amor, porque você o conhece e ele te conhece. Você não faz as coisas porque você tem medo que ele te mate, porque ele já morreu por você, para que você não morra. Você não traz a sua oferta como uma oferenda para aplacar a ira de uma divindade que vai acabar com a sua plantação. Você é parte do reino do qual Ele é rei, que te ama e você o ama. E o que você faz em amor e gratidão. A relação é uma relação de amor e de entrega, e não de interesse e de medo. O pior é que muitas pessoas querem, como se pudessem, arrancar Deus de dentro de si e colocá-lo num altar e fazer de Deus um ídolo. Tem muita gente que faz de Deus um ídolo, tem medo de Deus, faz ofertas no fim de semana para que o diabo não acabe com a vida dele, porque se ele não fizer, Deus acaba com ele. Quando ele peca, ele não crê no amor e na relação, ele tem que fazer alguma coisa para se autopunir, e para ser abençoado, ele sempre quer fazer alguma coisa boa para que Deus lhe dê algo em troca, porque Deus não dá para ele nada por amor, apenas uma resposta ética de quem fez a sua parte, e agora vai receber em troca a sua dádiva. Ele arranca Deus de dentro de si, e transforma Deus também num ídolo, e a relação se torna distante, e o pior é que ele está dentro da igreja, ele está lendo a Bíblia, e ele está falando de Deus, mas ele não serve a Deus, ele vive numa idolatria de escravidão. Ele não pode faltar na igreja nem na campanha, senão não presta, vai dar azar, porque Deus pune. E depois que eu entrei, não pode faltar, porque se quebrar a corrente, ele sopra fogo pelas ventas. E se eu não entregar a oferta, ele que cuida de um monte de crocodilo amarrado numa correia, ele solta um para me matar, porque eu não entreguei naquele mês. O devorador me engole. Porque ele imagina Deus como ele imaginava os ídolos a quem ele servia. E agora ele transforma a sua relação de amor, que deveria ser de amor, por um Deus que o amou primeiro, numa relação distante de idolatria. E no lugar que se transforma Deus num ídolo, qualquer outra coisa se transforma em ídolo. Pessoas se transformam em ídolos. Idolatramos homens, fazemos daqueles homens deuses para nós, e somos escravos dele. Porque a partir do momento que eu idolatro uma pessoa, o que ela fala é lei, porque ela agora é Deus. E se ele mandar você entregar, você entrega. Se ele mandar você se jogar, você se joga. Se ele mandar você mudar de time, você muda. Não, isso não. Não dê risada, porque você sabe que eu estou falando é verdade. Manda a pessoa casar com não sei quem, porque foi Deus que me falou, e você casa. Manda separar, porque essa é uma Jezabel, Deus me falou, e você separa. Diz, você tem unção e você não tem, e você acredita. Porque na final de contas, você obedece a pessoa como obedecendo a um Deus. Você criou um ídolo para você mesmo, e alguém de fora fala, meu, você está ficando louco?
Você tem cabeça, você tem tutano, meu irmão. Você resolve a sua vida, tudo que você vai fazer. Oh, alô, pastor, eu vou trocar de meia, que meia eu ponho hoje? Acho que hoje é o dia do azul, vai ser abençoado, obrigado. Você não dá um passo sem falar com esse ídolo? E nós somos assim, porque o homem foi feito vazio, com sede e fome da presença de Deus. Essa alma vivente é uma alma angustiada eternamente. A única coisa que nos preenche de verdade é a presença do próprio Deus, porque fomos feitos por Ele, sustentados por Ele, e existimos para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o princípio e o fim, Ele é Senhor e sustentador, autor e consumador, alfa e ômega. Tudo começa nele, termina nele, e existe por Ele e volta para Ele. E quando eu não me encho e não faço da minha vida verdadeiramente o lugar da sua habitação, eu me esvazio de uma relação tão importante. Aí tudo vira ídolo. E nós somos escravos. Você sempre será escravo do que você adora. A não ser que você adore a Deus, porque Ele te tornou filho. Eu vos chamo de amigos. Ele pagou o teu preço. E quando você se auto-escraviza para Ele, você faz por amor. Você não tem uma relação de medo, mas de gratidão. Se você está aqui e tem uma relação de medo com Deus, tem alguma coisa errada na sua relação com Deus. Porque quem morre por você, você não deve ter medo. Alguém que não negou o seu único filho, você não deveria ter receio de obedecê-lo, nem de buscar a sua vontade, porque quem fez da sua vontade instrumento para a minha salvação, não pode querer o meu mal. Quem foi que te ensinou que Deus te odeia? Quem foi que te ensinou que Deus não está com você? Quem foi que disse a você que você precisa fazer alguma coisa? Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que disse para você que primeiro você tem que dar a Ele para que te seja recompensado? É o que Paulo diz em Romanos 8, 30 em diante. Quem primeiro deu a Ele para depois receber de volta? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que você vive, o que você é e o que você tem, não foram pagos por você, mas foi pago por Cristo. Não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez na cruz por você. Não é mérito teu. Uma pessoa que acha que tem que fazer oferendas para que Deus o abençoe, não deve ser grata. Porque afinal de contas não foi Deus que fez, eu fiz a minha parte, não dá para ser grato completamente. Porque teve um sacrifício que foi meu, né? Quem crê em Deus como um ídolo, não tem gratidão e adoração perfeita. Aliás, ele tem muita gratidão a si próprio. Como é que você conseguiu? Eu ofereci não sei o quê, eu subi no monte, eu fiz tal coisa. Oh, que bênção que você é, irmão, você parece Deus, obrigado. Não, depois ele me abençoou, eu sou grato a Deus, mas tem que agradecer a mim, porque eu fiz a minha parte. Honra humana, ufanação. Está tentando parecer o que não é, e o pior é que a gente vive dessa ostentação. Evangelho é ostentação. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu derrubo, eu mato. Matar, esmagar, destruir. Você assistiu Perdidos no Espaço? Will Robinson. O robô, né? O robô era legal, né? Destruir, como é que é? Perigo, perigo. É terrível. Quando eu sei que eu nada sou, quando eu sei que eu nada sei, quando eu entendo o que Ele fez por mim, e que tudo o que eu vivo e o que eu sou depende dEle, porque até para nascer a criação e a dádiva vem de Deus. Quando eu compreendo que foi a cruz que pagou o meu preço, e que eu posso buscá-lo e orar, porque como um pai Ele vê minha necessidade, e Ele me socorre. Ele tem seus planos que são melhores do que os meus. Eu não me aproximo dEle como me aproximo de um ídolo, me aproximo dEle como um servo, me aproximo dEle como um filho que tem um pai amoroso. Você sempre será escravo do que você adora. 1 Timóteo 6, 10 em diante. Ora, guarda esse texto, irmão. É só um exemplo. 1 Timóteo 6, 10. Ora, os que querem ficar ricos caem
em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Apenas um exemplo do dinheiro, que é um dos maiores deuses que nós temos hoje. O dinheiro, o sexo, o poder, são deuses. Para não perder o poder, o cara faz qualquer coisa. Para não perder o dinheiro, ele faz qualquer coisa. Ele é escravo disso. Você sempre será escravo do que você adora. Você será escravo de um vício. Você será escravo de uma pessoa. Você não consegue viver sem ele, ele é seu Deus. Você não consegue viver sem essa droga, ela é seu Deus. Você não consegue viver sem esse lugar, ele é o seu Deus. Você sempre será escravo do que você adora. E Paulo a Timóteo não diz que aqueles que querem ficar ricos podem talvez cair em grande tentação. Os que querem ficar ricos caem, é uma verdade. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eles eram escravos da religião. Eles eram escravos de guardar dias, meses, anos, escravos de rituais, de símbolos e simbologias. Eles estavam fazendo uma troca, um tipo de ídolo por outro tipo de ídolo. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender que no pecado nós éramos inimigos de Deus. No pecado estávamos afastados dele. O estado que nós tínhamos na época do pecado era o estado de rebelião contra Deus, de costas, vivendo a nossa vida do jeito que a gente achava que devia viver, tomando as decisões que achávamos que deveríamos tomar. Nós éramos o nosso próprio Deus, e nessa idolatria múltipla, nesse politeísmo, onde tem muitos deuses, além de mim, tem outros, bens, poder, pessoas, recursos. E quando eu conheço a Cristo, Ele se torna o meu Senhor. E eu começo a perceber que tudo que para mim era um Deus e que eu não vivia sem, agora eu me desligo e dependo dEle, porque eu só dependo dEle. Tome cuidado, porque quando você olha para as coisas que você precisa, que eram o seu Deus, e você conhece Cristo, mas não se desliga dos ídolos, olha que coisa louca acontece. Você diz que o Senhor é o teu Deus, mas você fica desesperado pedindo a Ele que Ele te dê as coisas que você não pode ficar sem. Porque você não se desligou de uma dependência achando que só vai ser feliz se aquilo acontecer. Há uma idolatria velada na nossa relação com Deus. É quando eu digo que amo a Deus e que Ele é tudo na minha vida, mas os meus olhos estão nos meus outros deuses que eu também não consigo ficar sem. Então eu tento fazer uma união de todos esses pseudo-deuses da minha vida. Porque se Jesus me der aqueles, Ele assina embaixo e Ele aprova que eu continue tendo tudo que eu quero ter. Aí você vai me perguntar, mas não é justo eu pedir a Deus as coisas que eu preciso na minha vida? Claro que sim. E você vai me perguntar, e Deus não é maravilhoso para me suprir e me dar? Eu vou te responder, claro que vai. Estamos quase chegando lá. E aí você diz para mim, então por que eu não devo vir até Jesus com as coisas que eu preciso para ser feliz? Esse é o erro. É achar que você precisa delas para ser feliz. Esse é o problema. O problema não é o que você pede, pode pedir. Aliás, Ele é teu pai, se você não pedir para Ele, você vai pedir para quem? O problema não é precisar, porque nesse mundo nós temos aflições, e você precisa. Qual é o erro então? É quando eu me desespero diante do Deus que é tudo, pode tudo e morreu por mim, e quero convencê-lo de que sem aquilo eu não serei feliz, enquanto Ele me diz, não, eu sou poderoso para te dar o que você precisa. É você que não entende o que você não precisa. Porque o dia que eu te der o que você precisa, você vai me ser grato. Mas não porque eu te dei o que você queria, porque eu sou o teu Deus.
Porque o dia que eu disser para você, aquilo não vai ser bom para você, você vai continuar me adorando. Porque nada daquilo é o seu Deus. E você continua feliz comigo. Não sei se você consegue entender isso. Temos uma idolatria velada. Vemos com Jesus que é tudo e é Senhor, e nosso coração não fica feliz e calmo. Nosso coração não descansa. Porque ao invés de olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para os montes de onde vem o meu socorro, olhando para o Senhor que tudo pode, o Cristo ressurreto que subiu e voltará em grande glória para me buscar, o Senhor que habita em graça inacessível, em lugar inatingível, e que tudo vê, e que governa céus e terra, criador e sustentador de tudo, e não consigo dizer eu descanso em Ti, Senhor. Porque na verdade o meu coração dividido ainda acha que Cristo não é suficiente para mim. Eu quero manter outros deuses, porque eu preciso deles. Quais são os outros que você mantém aí, irmão? O que está acontecendo com você que você está desesperado? E aqui está um cara, irmão, mais desesperado que você. Eu sou ansioso. Eu não consigo ficar sentado assim, que nem você, irmão, que nem a Laís, aqui assim, quietinho. Eu não consigo. A não ser que eu tome umas maracujina. Se eu sentar, minha perna fica assim, ó. A Blanche fala, para de balançar. Até quando eu deito na cama, eu fico balançando. Ela fala, eu quero dormir, isso aqui não é berço, isso aqui é cama. É engraçado, né? Eu sou muito ativado, eu quero... E quando tem alguma coisa para acontecer, eu fico, e aí, Senhor, o senhor já viu? Viu aquele negócio? Viu o e-mail que eu te passei? Como se Deus não soubesse. Eu não consigo descansar nele. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Mas e se aconteceu pior? Quem está com Cristo não tem pior. Se Ele me der, eu tenho. Se Ele não me der, eu tenho Ele, sempre tenho Ele. Se eu tiver dinheiro, eu sou grato porque Ele me supriu. Se eu não tiver, eu sou grato porque Ele me sustenta. Na verdade, eu não dependo do que eu tenho, eu dependo do Deus que me tem. Não sou eu que o contenho, é Ele que me contém. Não sou eu que possuo, é Ele que me possui. Ele não é meu, eu é que sou dele. E Ele tem cuidado de nós. Alguém que entende a sua relação com Deus e está bem ajustado na sua submissão a Deus, e reconhece a obra da redenção de Deus, esse é aquele que o adora em espírito e em verdade. Como é que você o adora? Eu quero falar uma coisa aqui para a igreja, por favor, eu não quero que você se ofenda, não é isso. Posição mesmo pastoral, da qual eu me incluo nessa situação, mas eu acho que isso é para todos nós. Como é que nós o adoramos? Irmão, eu não tenho problema nenhum da pessoa querer vir na igreja ou não querer vir na igreja. Eu não estou preocupado se vai ter um auditório grande para eu falar, ou se na quarta-feira eu falo para pouca gente. Não é isso. Eu queria entender apenas porque nós não estamos juntos em adoração. O que acontece todo santo domingo, e Santo Domingo não é a capital do... É o Salvador, né? É? República Dominicana. Muito obrigado. Nosso culto também é cultura e geografia. O que acontece com todo santo domingo que eu não consigo estar aqui na hora? Veja, irmão, eu abdiquei da posição de ser polícia de crente. Pelo amor de Deus. Eu não vou ser polícia de crente, ficar te dizendo o que você pode e o que você não pode. Eu não prego comportamento, eu prego o evangelho. Espero que o Cristo, que realmente habita em você, transforme o seu comportamento. O que me preocupa é que a adoração não acontece aqui.
A adoração é um estado de vida. Tudo que eu faço glorifica a Deus. A maneira como eu me relaciono com a minha esposa é para a glória de Deus. O que eu faço no meu trabalho, como eu ajo, a minha ética, a minha honestidade, é para glorificar a Deus. Eu saí de um estado de rebelião, e quando eu o conheci, eu entrei num estado de adoração. Reconhecendo que Ele é, e que o resto nada é, tudo que eu faço é para louvor da sua glória. O estado da minha vida é um estado de adoração. O momento que nós temos aqui, comunitário, litúrgico, ele é apenas um reflexo do momento e do estado de adoração que nós estamos. Eu não venho à igreja para que alguém me impulsione ou me ative a adorá-lo. Vamos, gente, vamos cantar. Não. Esse louvor comunitário, ele é reflexo do meu estado de adoração. E isso não é uma animação de auditório, apesar de nós termos um grupo e um dirigente que nos conduz. Mas nem o pastor, nem o dirigente do louvor vão ser capazes de soprar em você, soprar um êmbolo para botar lenha, botar ar nessa fogueira e você se aquecer e adorar. Porque você é salvo por Cristo e você reconhece que Ele é Senhor e vive num estado de adoração. E aliás, quando nos juntamos para cultuá-lo, e cultuá-lo é o nosso estado de adoração em unidade, louvando ao mesmo Deus. Como pastor da igreja, até a próxima eleição em 8 anos, eu espero que Deus nos mova. Porque eu garanto para você que talvez você aplauda mais e seja mais feliz quando você consegue que um desses teus ídolos dependentes da tua vida acontecem. E quando você ganha aquilo ou compra aquilo, irmãos, eu gosto muito de futebol, mas gosto demais mesmo. A Blanche reclama comigo que eu vejo qualquer jogo, reprise da 3ª divisão, passando na Rede Vida, do Lagoa Azul contra os Pé Rapado. Olha, tem um joguinho aqui, você nem é seu time, nem eu estou vendo, eu gosto de ver. Eu te pergunto o quanto você grita quando o teu time faz gol. Lá onde eu moro, tem o corintiano, São Paulino, tem 2 prédios ali, santista tem pouco. Quando um time joga, Libertadores, qualquer coisa, os caras gritam da janela, solta rojão, né? E quando o nosso time faz gol, eu e o Luca gritamos daqui, é engraçado. Até depois que a gente sai na rua, o meu vizinho da frente, né, diz, ei, ganhamos, perdemos, tá, qualquer coisa. Eu te pergunto se alguma vez você festejou diante de Deus mais do que você festejou quando o teu time fez gol. E se aquele verso dos Salmos que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, realmente está dentro de você. Não porque aqui é o único lugar que você adora, mas porque aqui você vai encontrar, para louvar junto com Ele, gente que adora a Deus como você. Por que a gente começa o nosso culto e tem 5 pessoas no auditório? Não me preocupa se a igreja está cheia ou vazia, irmão. A gente vai ser a igreja que a gente quiser ser, eu sempre falo isso. O que me preocupa, e acho que é o que preocupava Paulo, eu num grau muito menor do que o dele, guardadas as devidas proporções entre Paulo e eu, mas ele diz assim, eu tenho temor de que o que eu estou falando em vão. O reflexo da obra do Espírito em nós é o nosso estado de adoração. E o louvor comunitário é reflexo desse estado. Você precisa chegar cedo na igreja, irmão. Não porque a banda precisa de auditório. Não porque o Zé vai te dar bronca, porque eu não vou ficar correndo atrás de ninguém. O que me preocupa é o que está acontecendo com o seu estado de adoração. Se você compreendeu mesmo o que Cristo fez por você. Se você se alegra quando alguém te diz, vamos à casa do Senhor. Apesar de que Deus não mora aqui dentro, a gente sabe, esse é um versículo antigo, aqui é o lugar que abriga a igreja. A gente entende depois de Cristo o que isso significa, mas porque é a união daqueles que amam. A eclésia, aqueles que foram chamados da onde estavam para fora, para juntos serem uma comunidade de Deus. Essa é a eclésia. Não é pelo templo, mas é pelo meu irmão que está ao meu lado. E a gente tem o hábito de dizer, não, mas eu chego no meio do louvor porque Deus habita no meio do louvor. Não é assim que... Eu até canto aquela música, no meio dos louvores Deus habita. Então eu chego na igreja bem onde Deus habita, no meio do louvor.
Aí eu chego, eu procuro um lugar, eu converso, e a música tocando. No domingo, na quarta-feira eu percebo mais porque tem menos gente. No domingo, mas no domingo também dá para ver. A gente está aqui orando, tem gente batendo papo. A pessoa entra na igreja, não que ele não possa entrar, ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, porque a presença de Deus não está aqui, está dentro dele. Eu entendo quando você quer ir no banheiro, eu entendo tudo, não é esse o problema. O que me preocupa é que o estado de reverência pode demonstrar um estado de adoração paupérrimo. E aqui você pode vir de bermuda, você não tem frescura, irmão. Porque eu acho que não é nisso que está. Mas eu sei que as coisas que a gente externa demonstram, falam um pouco de quem a gente é. Você quer conhecer uma pessoa? Observa como ela se relaciona com Deus. Ora junto com ela. Vê com que tipo de palavras, com que jeito ela fala com esse Senhor. Você vai saber muito dela. Se ela é orgulhosa, se ela é mansa, se ela é calma, se ela é desesperada, se ela é ansiosa, se ela é paciente, se ela é submissa, se ela é obediente, se ela é temente, se ela é honesta, se ela é uma coisa antes e outra depois. Você vai perceber. Porque você anda com ela e quando ela ora e se relaciona com Deus, você percebe quem é essa pessoa pela maneira com a qual ela se relaciona, através da qual ela se relaciona com Deus. Minha preocupação está aqui. Quando eu li esses 3 versículos, são só 3. A gente poderia ler o trecho todo e eu achei melhor a gente parar e pensar só nesses 3. Vamos amar a Deus. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu me coloco na mesma canoa que você. Eu não sou muito diferente de você. Eu também tenho essas coisas. Isso que me preocupa. Eu também passo por essas mesmas coisas. Mas acho que esse tipo de ensino de Paulo para uma cidade tão igual a gente, serve para a gente pelo menos orar e falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Mexe comigo, me molda, me perdoa. Me perdoa. E que eu possa compreender o que está acontecendo, o que aconteceu na cruz, o que o Senhor está fazendo comigo. E isso faça com que os meus 2 joelhos se dobrem e eu ande todos os dias grato, em adoração, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fará. E aqui nesse lugar chamado igreja, nosso santo ajuntamento, a gente se abraça, a gente ora, a gente adora, a gente louva, porque nós amamos a Deus. Quinta-feira tem jogo da Libertadores, né? O Rafão está aí? Ele ia me arrumar um ingresso, irmão. Eu não gosto de chegar atrasado, eu chego 1 hora antes no estádio. Porque é ruim, né? Aquele monte de gente, estacionamento, o pessoal que fica na linguiça, no pernil, né? Na porta. Entro antes, tranquilo. É ruim você chegar lá e já está rolando o jogo, né? Quarta-feira, quando acaba o nosso culto, tem jogo da quarta, desaparece todo mundo rápido. Eu também acabo o culto 9h30, que eu também quero ver o jogo, eu também sou filho de Deus. E aí eu entro na sala e falo para o Lucas: já começou? Já começou? Eu só não faço isso quando é culto. Há algo errado no paraíso. Certo a gente não deve estar, irmão. Com toda a liberdade da gente ver jogo e fazer o que a gente quiser, está tudo certo. Mas alguma coisa ainda precisa ser consertada em nós. Deus nos ajude. Vamos ficar de pé? Estamos quase acabando, vamos orar. Almoce com esse barulho. Durma com ele. Ore mais, consagre-se mais. Vamos orar.
Senhor Deus, Jesus, nosso Salvador, nos perdoa. Pensando bem, acho que eu tenho alguns ídolos na minha vida. Me perdoa, Senhor. Tem dias que eu te peço alguma coisa, não porque eu confio em Ti, mas porque eu confio na coisa e não consigo ficar sem ela. Apesar de eu pedir a Ti, é ela que é o meu Deus. Me perdoa por essa loucura que eu faço, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque até quando eu testemunho de Ti, eu nem sei do que eu estou falando, porque eu mesmo não sei se estou completamente nas Tuas mãos. Mas nós somos a Tua igreja, porque o Teu sangue nos comprou. E a nossa guerra com a idolatria, Senhor, eu sei, vai muito mais além do que aquilo que eu vivia antes da minha conversão. Depois de convertido, eu ainda tenho ídolos, como os Gálatas também tinham. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a desfazermos essa nossa ansiedade e lançarmos sobre Ti, porque só o Senhor é nosso Deus. Nos ensina a cada dia, Senhor, a não transformarmos a nossa relação contigo numa relação com os ídolos, de medo, de interesse, de oferendas e trocas. E nos perdoa, Senhor, porque quando a gente não entende nada disso, a gente não Te adora. Nos perdoa quando nós achamos que o momento do louvor na igreja é só para fazer hora enquanto eu chego. E eu não tenho prazer na comunidade que Te busca como corpo. Cura isso em nós, Senhor. Molda isso no nosso coração. Que ao ouvir o primeiro acorde de uma canção, nosso coração se derreta. Porque a gente já chega aqui em adoração. E nos alegramos de estarmos juntos quando alguém nos diz, vamos para lá. Faz isso conosco, Senhor. E eu sei isso é possível. Tua palavra, Teu Evangelho, Teu Espírito em nós, Cristo vivo, que habita em nós, nos transforma, Senhor. Nos arrependemos e nos comprometemos, Senhor, como Paulo, a esmurrar o nosso próprio corpo, a lutar contra nós mesmos, porque o Senhor é merecedor e a Ti é devido todo o louvor e toda a adoração. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Sejamos uma comunidade viva, que Te adora e que Te busca, que Te ouve e que Te obedece. E por Te adorar e reconhecer que o Teu reino está entre nós, sai em missão para anunciar o Deus que nos tirou da rebelião para a adoração. Possamos destruir os altares e os ídolos que ainda nos governam e somos escravos deles, para que sejamos servos Teus. Obrigado por essa manhã. O Senhor falou comigo e com todos nós que estamos aqui. Tua palavra nos falou, Senhor. É a palavra do Senhor que está nos conduzindo na Sua direção. Fala, Senhor. Fala conosco pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. E nós queremos Te seguir. Nos despede nesse domingo, nos leva na Tua paz, abençoa o nosso almoço com a nossa família. Guarda-nos nessa semana, traz a gente de volta nas próximas reuniões. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder para sempre. A Ti a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.